Entrei pela porta de vidro da VR Lane Tech, esperando cumprimentos e parabéns. 6 meses em Singapura, aprendendo sistemas de dados avançados com as melhores mentes da Ásia. Apenas 3 pessoas de toda a nossa empresa foram selecionadas. Eu era uma delas. Em vez disso, recebi um aperto de mão frio de Rebecca, do RH. Bem-vinda de volta, Sarah. Precisamos conversar sobre sua nova função. Nova função? Segui Rebecca pelo corredor, passando pelo meu antigo escritório. Através das paredes de vidro, vi outra pessoa sentada à minha mesa. Senti um frio na barriga. Houve uma reestruturação, disse Rebecca, evitando meu olhar. Seu cargo foi ajustado. Ajustado? Essa era uma palavra elegante para destruído. Ela me levou para uma área operacional pouco utilizada no andar inferior do prédio. A área operacional? Passamos pela sala de descanso, pelo depósito de materiais e chegamos a uma sala apertada, sem janelas. Havia apenas uma mesa, uma cadeira quebrada e um computador antigo. Você vai trabalhar com entrada de dados aqui, disse ela rapidamente. Mesmo salário, responsabilidades diferentes. Encarei o espaço que haviam preparado para mim. 6 meses antes, eu estava liderando apresentações para clientes. Agora, estava arquivando planilhas em uma sala esquecida. Quem está no meu antigo escritório? Perguntei. O rosto de Rebecca ficou vermelho. Sean Thompson. Ele foi promovido a gerente sênior de contas. Sean, meu ex-assistente, o homem que eu havia treinado. Subi as escadas para encontrar meu gerente, David Chen. Ele estava em seu escritório de canto, digitando furiosamente, quando bati na porta. Olhou para cima e seu rosto empalideceu. Sarah, você voltou mais cedo. Voltei exatamente quando deveria, respondi, sentando-me sem ser convidada. Quer explicar por que Sean está sentado na minha mesa? David mexeu nos papéis, nervoso. Bem, houve algumas mudanças enquanto você estava fora. Otimizar colocando meu assistente no meu cargo? Sean demonstrou um verdadeiro potencial de liderança durante sua ausência. Tomou iniciativa, trouxe novos clientes. Inclinei-me para a frente. Esses eram meus clientes, David. Eu construí esses relacionamentos antes de sair. O telefone dele vibrou. David olhou para a tela, claramente aliviado com a interrupção. Desculpe, Sarah. Tenho uma ligação. Conversamos mais sobre isso depois. Mas nós dois sabíamos que não havia nada para discutir. Eles haviam tomado essa decisão havia 6 meses. Passei por Sean na saída. Ele usava um terno novo, estava sentado na minha cadeira e analisava meus antigos arquivos de clientes. Quando me viu, acenou levemente. Oi, Sarah. Como foi a Ásia? O sorriso dele me fez ferver de raiva, mas retribuí com calma. Foi uma experiência muito enriquecedora. No dia seguinte, eu tomava café na copa quando ouvi vozes vindo da esquina do corredor. Reconheci Tom, da contabilidade, e Lisa, do marketing. Ainda não consigo acreditar que eles realmente fizeram isso, disse Tom. Fizeram o quê? Perguntou Lisa. Colocaram a Sarah naquela sala lá embaixo. Quer dizer, ela era ambiciosa demais para o próprio bem, mas mesmo assim. Minha xícara parou no meio do caminho até os lábios. David disse que era necessário, respondeu Lisa em voz baixa. Ela questionava tudo. Eles queriam alguém mais fácil de lidar. Sean é definitivamente mais fácil de lidar, riu Tom. O cara faz exatamente o que mandam. Ele continuou. Além disso, com a Sarah em Singapura por 6 meses, eles tiveram tempo para fazer toda a transição sem problemas. Planejamento. Aquilo não tinha sido uma decisão repentina. Eles vinham planejando tudo antes mesmo da minha partida. Dei uma espiada pela esquina. Tom e Lisa já estavam olhando os celulares e mudando de assunto. Saí dali com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva. Passei os dias seguintes tentando entender o que realmente havia acontecido antes de tomar qualquer atitude. Eles não apenas me rebaixaram. Haviam preparado tudo com antecedência. Enquanto eu aprendia novas habilidades para ajudar a empresa, alguém trabalhava para me substituir.
Agora, eu precisava descobrir quem mais estava envolvido. Passei a manhã observando Sean da minha sala operacional isolada. A cada hora, eu passava perto do meu antigo escritório. Ele estava vivendo a vida que antes era minha. No almoço, vi Sean sentado com David e outros 2 gerentes. Eles conversavam e riam descontraidamente. Quando passei pela mesa, a conversa cessou. Sarah, chamou David. Como está sendo o novo cargo? Ótimo, menti. Estou analisando os números de perto. Sean sorriu. Deve ser diferente do trabalho com clientes. Entrada de dados é bem simples, não é? Os outros gerentes riram. É tudo uma questão de atenção aos detalhes, respondi calmamente. Algo que aprendi bastante em Singapura. O sorriso de David desapareceu. Singapura. Peguei meu sanduíche e voltei para a sala operacional isolada. Mas, em vez de almoçar, abri meu laptop e comecei uma lista. Nomes, datas, quem sabia de quê e quando soube. David Chen, o gerente, certamente estava envolvido. Sean Thompson, o substituto também. Rebecca apenas transmitiu a notícia, provavelmente seguindo orientações superiores. Mas alguém acima deles havia autorizado tudo. Alguém com poder real. Eu precisava descobrir quem. No final da tarde de sexta-feira, eu estava sozinho na sala operacional isolada quando meu computador exibiu uma notificação. O departamento de TI havia atualizado minhas permissões de acesso à unidade compartilhada. Provavelmente estavam reorganizando permissões. Mas algo deu errado. Por cerca de 10 minutos, tive acesso a uma pasta de planejamento gerencial que não deveria estar disponível para mim. Dentro dela havia apresentações, organogramas, atas de reunião e documentos estratégicos que mencionavam o meu nome. Cliquei rapidamente, procurando qualquer referência a mim ou a Singapura. Então encontrei. Uma conversa de 3 meses antes, quando eu estava na metade do treinamento. Assunto: Sarah Mitchell, planos de transição. David perguntou a Sean: como você se sente em relação a assumir responsabilidades adicionais durante a ausência da Sarah? Sean respondeu: acredito que consigo assumir mais responsabilidades e manter os relacionamentos com os clientes. David respondeu: ótimo. Vamos continuar nos preparando para a transição organizacional durante o período em que ela estiver em Singapura. Sean perguntou: e quando ela retornar, como será conduzida a mudança? David respondeu: precisaremos conduzir a mudança de forma cuidadosa e bem documentada. Havia também referências à necessidade de registrar corretamente todas as etapas da transição e manter alinhamento com os processos internos. Minhas mãos tremiam enquanto registrava os nomes dos documentos, datas e informações que apareciam na tela. Eu não sabia quanto tempo aquele acesso permaneceria disponível. Eles vinham planejando mudanças envolvendo minha posição havia muito tempo. Rolei a página para baixo e encontrei mais documentos. Os registros seguintes me deixaram inquieta. Rebecca havia participado de discussões sobre a aprovação do treinamento e sobre os impactos organizacionais da minha ausência. Outros documentos mencionavam avaliações internas, redistribuição de responsabilidades e planejamento de equipe. Mas havia também relatórios em que David me elogiava para a alta liderança. Em um deles escreveu: Sarah está representando a empresa de forma excelente em Singapura. O programa de treinamento demonstra seu forte potencial de liderança. Um executivo da alta liderança respondeu: excelente. A equipe executiva está bastante satisfeita com o desempenho dela. Enquanto isso, outros memorandos internos discutiam formas de acelerar o crescimento da equipe, fortalecer a estrutura de liderança e priorizar profissionais alinhados à gestão em detrimento de pessoas que frequentemente questionavam os processos existentes. Eu era alguém que incomodava o modo como as coisas funcionavam. Sean era o profissional alinhado à gestão. Eles jogavam dos 2 lados. Apoiavam publicamente meu treinamento, enquanto, nos bastidores, planejavam minha substituição. Registrei cuidadosamente as informações relevantes e mantive anotações organizadas sobre tudo o que havia encontrado. Se surgisse alguma investigação futura,
Eu precisaria me lembrar exatamente do que tinha visto. Se estavam agindo dessa forma, eu precisava me proteger. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu amigo Jake, um dos outros participantes do treinamento em Singapura. Vamos tomar uns drinks hoje à noite? Quero saber como foi sua primeira semana de volta. Não poderia ter acontecido em hora melhor. Eu precisava descobrir o que havia acontecido com os outros participantes. Jake e Emma me encontraram no bar Murphy's, no centro da cidade. Os dois estavam animados, falando ao mesmo tempo sobre suas novas promoções. Gerente regional, disse Jake, levantando a cerveja. Não acredito. Há 3 meses eu estava processando faturas. Analista sênior, acrescentou Emma, com minha própria equipe. Singapura realmente abriu portas. Forcei um sorriso. Isso é incrível. Vocês dois merecem. E você? Perguntou Jake. Ouvi dizer que foi transferida para outro departamento. Dei um longo gole no vinho. Processamento de dados. A expressão dos dois mudou imediatamente. Processamento de dados? Perguntou Emma em voz baixa. Mas você era a estrela do nosso grupo. Os instrutores adoravam você. Acho que cada escritório tem necessidades diferentes, respondi com cautela. Jake franziu a testa. Isso não faz sentido. Todos voltamos com as mesmas qualificações. Se alguém deveria ter recebido a maior promoção, era você. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. A menos que... começou Emma. A menos que o quê? A menos que alguém no seu escritório não quisesse que você crescesse. Foi aí que tudo fez sentido. Jake e Emma haviam sido promovidos porque seus gestores apoiavam seu desenvolvimento. Eu havia sido rebaixada porque meu gerente queria me afastar. Preciso de outra bebida, falei. Na manhã de segunda-feira, eu estava analisando novamente os documentos disponíveis na unidade compartilhada quando encontrei algo que fez meu café esfriar. Era uma apresentação em PowerPoint intitulada Plano de Transição de Liderança. Abri o arquivo com as mãos trêmulas. Primeiro slide. Identificação de potenciais de liderança. Segundo slide. Estrutura atual da equipe. Meu nome aparecia no topo. Terceiro slide. Reestruturação proposta. Meu nome aparecia removido da posição principal. O nome de Sean estava destacado. Quarto slide. Cronograma de transição. Sarah supervisiona o treinamento internacional. Prazo previsto, 6 meses. Quinto slide. Desenvolvimento de liderança. Sean assumirá gradualmente clientes, projetos e responsabilidades da função. A apresentação havia sido criada 8 meses antes mesmo de o treinamento em Singapura ser anunciado. Eles não planejavam apenas me substituir durante a viagem. Planejavam usar a viagem para facilitar a mudança. O último slide tinha o título Possíveis Desafios da Transição. Nele apareciam itens como Sarah retorna com novas qualificações. Sarah questiona a reestruturação. Sarah busca esclarecimentos junto à liderança. As medidas sugeridas envolviam documentação de desempenho, ajustes organizacionais e uma mudança de função sem promoção, apresentada como oportunidade de crescimento futuro. Também havia a recomendação de fortalecer a imagem de Sean como sucessor natural da posição. Registrei as principais informações dos documentos e organizei minhas anotações cronologicamente para futura referência. Depois me sentei e refleti. Eles estavam vários passos à frente de mim, mas agora eu finalmente entendia o jogo deles. Era hora de agir. Solicitei meu arquivo funcional ao RH. Rebecca pareceu desconfortável quando fiz o pedido, mas registrou a solicitação. Pode levar alguns dias, disse ela. Sem problemas. Eu espero. Quando recebi o material, encontrei algo interessante. Havia uma avaliação de desempenho que eu nunca tinha visto, datada de 2 meses após o início do meu treinamento em Singapura. O texto dizia: foram registradas preocupações sobre o estilo de comunicação e o alinhamento com alguns processos da equipe durante o período anterior à viagem internacional. Também havia observações anônimas. Ela tende a centralizar decisões. Nem sempre considera opiniões divergentes. Nada daquilo havia sido discutido comigo,
Nunca participei de uma reunião para tratar dessas questões. O momento também chamava a atenção. A avaliação havia sido criada enquanto eu estava do outro lado do mundo. Verifiquei minhas avaliações anteriores. Todas eram positivas. Todas destacavam liderança, trabalho em equipe e relacionamento com clientes. Funcionária excepcional com forte potencial de liderança. Reconhecida pela equipe por sua capacidade de orientação. Clientes frequentemente solicitam trabalhar com ela. Parecia que alguém havia construído uma narrativa completamente diferente durante minha ausência. Registrei cuidadosamente os detalhes relevantes da avaliação e organizei minhas observações junto aos demais registros que vinha reunindo. Então me lembrei de Jane Verlaine, vice-presidente de operações. Nós nos aproximamos durante os preparativos para o treinamento em Singapura. Ela sempre demonstrou interesse genuíno pelas minhas ideias sobre otimização de dados. Enviei um e-mail cuidadoso. Olá, Jane. Espero que esteja bem. Gostaria muito de conversar sobre o treinamento em Singapura e compartilhar algumas ideias que tive. Que tal um café qualquer dia desses? Ela respondeu em menos de 1 hora. Com certeza. Sempre gosto de saber como nossos investimentos em treinamento estão gerando resultados. Amanhã às 10 horas? No dia seguinte, nos encontramos em uma cafeteria próxima ao escritório. Jane foi cordial. Fez perguntas detalhadas sobre Singapura e anotou várias sugestões. É exatamente por isso que investimos nesse programa, disse ela. Você está trazendo valor real para a empresa. Respirei fundo. Posso fazer uma pergunta? Quando meu treinamento foi aprovado, o que informaram sobre minha posição quando eu retornasse? Jane pareceu surpresa. Você estava sendo preparada para funções de liderança mais elevadas. David sempre destacou seu potencial. Interessante, respondi com cuidado, porque fui transferida para processamento de dados. A xícara de café parou no meio do caminho. Processamento de dados? Não foi isso que me informaram. E o que informaram? Que você assumiria uma função de análise estratégica com responsabilidades ampliadas. Deslizei meu celular pela mesa e mostrei a foto da sala operacional isolada onde eu estava trabalhando. Jane, acho que existe algo que você precisa saber. Decidi agir com cautela. Em vez de questionar publicamente a mudança, resolvi aceitá-la diante de todos. Sabe de uma coisa, Sean? Falei durante uma reunião da equipe. Na verdade, estou grata por essa oportunidade. Sean pareceu surpreso. David pareceu desconfiado. Esse trabalho vai me ajudar a entender melhor toda a operação da empresa. Continuei. Além disso, trabalhar com vocês me ensinou muito sobre relacionamento com clientes. Após a reunião, enviei um e-mail para o departamento. Estou animada para iniciar essa nova etapa e contribuir com a equipe da área de dados. David encaminhou a mensagem para Rebecca. Parece que ela está lidando bem com a mudança. Ótimo. Que continuassem acreditando nisso. Enquanto isso, comecei a conversar discretamente com várias pessoas. Fazia perguntas simples. Tom, quando você ouviu falar dessa reestruturação pela primeira vez? Sean, quem recomendou sua promoção? Rebecca, quanto tempo essas mudanças costumam levar para serem implementadas? Eu estava tentando entender quem sabia de cada etapa da mudança. Uma conversa de cada vez. Durante uma videoconferência do departamento, Sean resolveu chamar a atenção. Estávamos discutindo as projeções trimestrais quando ele me interrompeu no meio de uma frase. Obrigado pela contribuição, Sarah, disse com um sorriso condescendente. Por que você não se concentra em garantir a precisão desses números e deixa a estratégia para a equipe de gestão? A chamada inteira ficou em silêncio. Até David pareceu desconfortável. Claro, respondi com doçura. Fico feliz em ajudar no que for necessário. Depois da reunião, passei a documentar cuidadosamente aquela interação, assim como e-mails, mensagens corporativas e outras comunicações relevantes permitidas pelas políticas internas da empresa. Pouco depois, meu celular começou a receber mensagens privadas de colegas. Que falta de respeito. Quem ele pensa que é? Você lidou com isso muito melhor do que eu teria conseguido. Sean havia cometido um erro. Mostrou para todos quem realmente era.
Naquela noite, registrei a conversa no meu arquivo de documentação. O horário da reunião mostrava exatamente quando ele havia menosprezado minha experiência diante de toda a equipe. Também passei a registrar cada interação relevante envolvendo Sean, David e Rebecca. Datas, horários, testemunhas e contexto. Se aquilo evoluísse para uma investigação formal, eu queria tudo devidamente organizado. Às sextas-feiras, parte da equipe costumava se reunir no Bar Murphy's. Normalmente eu não participava, mas naquela noite precisava entender melhor o que estava acontecendo. Depois de algumas cervejas, as conversas ficaram mais sinceras. Fiquei ouvindo atentamente. Ainda não acredito que eles realmente conseguiram, comentou Tom, olhando ao redor para garantir que ninguém da gerência estivesse ouvindo. Conseguiram o quê? Perguntou Jenny do marketing. A troca de escritórios. Eles falavam sobre isso há meses. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Eu achava que eram apenas rumores, respondeu Jenny. Não eram. David comentou comigo em janeiro que estavam procurando uma forma de substituir a Sarah. Eles acreditavam que quando ela voltasse, já não teria mais espaço para ela aqui. Que absurdo, murmurou Jenny. O mundo corporativo pode ser cruel, respondeu Tom, dando de ombros. A ideia era deixá-la numa função secundária até que resolvesse sair por conta própria. Discretamente, anotei mentalmente cada detalhe. Mas por quê? Perguntou Jenny. Ela era boa no que fazia. Boa demais, respondeu Tom. Fazia David parecer menos competente. Sempre tinha ideias melhores e relacionamentos mais fortes com os clientes. Sean é muito mais fácil de administrar. Eu já tinha ouvido o suficiente. Pedi licença para ir ao banheiro. Então sorri sozinha. Eles realmente acreditavam que eu desistiria. Veríamos. Na manhã de segunda-feira, o escritório estava agitado. Alguém havia vazado um vídeo no canal do Slack da empresa durante o fim de semana. Ninguém sabia quem tinha publicado o vídeo. Alguns funcionários acreditavam que ele havia sido enviado por um ex-prestador de serviços que esteve presente no jantar. A gravação mostrava a festa de aniversário de Sean, realizada no mês anterior, enquanto eu ainda estava em Singapura. Ele aparecia em pé sobre uma cadeira, claramente alterado, fazendo um brinde. "A minha promoção!" gritava. Depois fez um comentário sobre minha transferência para uma função inferior, arrancando risadas de várias pessoas presentes. David também aparecia no vídeo. A gravação se espalhou rapidamente pela empresa e passou a ser comentada em diversos departamentos. Eu não havia divulgado nada, mas não podia negar que fiquei satisfeita ao ver aquilo circulando. Na hora do almoço, todos comentavam o assunto. Sean parecia completamente constrangido. David continuava passando perto da área administrativa secundária onde eu trabalhava, provavelmente tentando descobrir o que eu sabia. Eu havia assistido ao vídeo, registrei a existência da gravação e a incluí na cronologia dos acontecimentos que vinha documentando. Pouco depois, o RH convocou Sean para uma reunião urgente. Quando voltou, estava pálido. "Controle de danos", ouvi Rebecca sussurrar para David. Mas o estrago já estava feito. Todos tinham visto a gravação. Naquela tarde, Rebecca me enviou um e-mail. "Sarah, você teria disponibilidade para uma breve reunião amanhã para conversarmos sobre sua função atual?" Sorri enquanto digitava a resposta. "Claro. Ficarei feliz em participar." Era hora de mostrar que eu entendia muito mais do que eles imaginavam. Entrei na reunião levando uma pasta com diversos documentos. Rebecca estava presente, assim como David e outra gerente de RH que eu ainda não conhecia. "Obrigada por vir, Sarah", disse Rebecca, visivelmente nervosa. "Gostaríamos de saber como está sendo sua adaptação." "Tem sido bastante esclarecedora", respondi. David mudou de posição na cadeira. "Esperamos que você esteja encontrando valor na nova função." Abri minha pasta e coloquei um documento sobre a mesa. Era um material de planejamento interno que mencionava mudanças organizacionais envolvendo minha posição. Achei interessante. Falei calmamente. Rebecca empalideceu. David fixou os olhos no papel. "Onde você conseguiu isso?" perguntou.
Na unidade compartilhada. Durante uma atualização de permissões, tive acesso temporário a uma pasta de planejamento gerencial que não deveria estar disponível para mim. Havia apresentações, organogramas, atas de reunião e documentos estratégicos que mencionavam meu nome. A gerente de RH inclinou-se para a frente. São documentos internos. Documentos que tratam diretamente da minha função, respondi. Não deveria compreender melhor as decisões que afetam minha carreira? O silêncio tomou conta da sala. Então, coloquei outro documento sobre a mesa. A avaliação de desempenho. Também encontrei isto. A gerente examinou a folha. Foram registradas preocupações sobre o estilo de comunicação e o alinhamento com alguns processos da equipe durante o período anterior à viagem internacional. Curioso, observei. Nunca participei de nenhuma conversa formal sobre isso. Rebecca lançou um olhar para David. David evitou contato visual. Precisaremos analisar esses materiais com cuidado, disse a gerente. Sem pressa, respondi, levantando-me. Tenho cópias. Eu havia mostrado apenas uma pequena parte do que sabia. O restante continuava guardado. Mais tarde, enviei um e-mail para Jane Verlaine cuidadosamente redigido. Não fiz acusações. Apenas mencionei inconsistências que havia percebido ao analisar determinados relatórios departamentais. Alguns números do meu antigo departamento parecem não estar alinhados entre diferentes documentos, escrevi. Talvez valha a pena uma revisão para confirmar que tudo está correto. Jane respondeu rapidamente. Obrigada pelo aviso. Vou solicitar uma análise da nossa equipe de auditoria. Nas semanas seguintes, a equipe de auditoria interna começou a revisar documentos, relatórios e registros do departamento. Fingi surpresa quando Rebecca comentou o assunto. É apenas uma revisão de rotina, explicou. Ainda bem que mantemos registros organizados, respondi. As mãos dela tremiam. David passou a permanecer no escritório até mais tarde. Parecia preocupado, mas documentos oficiais, históricos de sistemas e registros corporativos, costumam deixar rastros difíceis de ignorar. A equipe de auditoria acabaria chegando às próprias conclusões. Resolvi observar de longe e esperar os próximos acontecimentos. Pouco depois, recebi um projeto que claramente parecia ter sido criado para me sobrecarregar. Uma análise completa de 3 anos de dados de clientes, com prazo de entrega de 2 semanas. Acha que consegue lidar com isso? Perguntou Sean, com um sorriso provocador. Vou fazer o melhor possível, respondi. O que eles não sabiam era que eu havia aprendido métodos avançados de automação durante o treinamento em Singapura. Concluí o trabalho em 3 dias. Além disso, acrescentei recursos que não haviam sido solicitados, incluindo painéis interativos, projeções estatísticas e sugestões de otimização de custos. Quando apresentei o resultado, a liderança regional ficou impressionada. Trabalho excepcional, comentou o diretor regional. É exatamente o tipo de pensamento estratégico que procuramos. De repente, as pessoas voltaram a prestar atenção em mim. O diretor regional encaminhou minha análise para a equipe executiva, acompanhado de uma observação simples. Excelente retorno do investimento realizado no treinamento em Singapura. Sean não conseguiu esconder o descontentamento. David tentou associar meu sucesso à sua supervisão. Sarah desenvolveu essas habilidades sob minha orientação. Mas os registros dos projetos mostravam outra realidade. Todo o trabalho havia sido realizado por mim, praticamente sem apoio da gestão. Pouco depois, recebi uma mensagem de Jane Verlaine. Excelente trabalho. Vamos conversar sobre os próximos passos. A auditoria se aproximava cada vez mais da verdade. E eu começava a ocupar novamente o espaço profissional que haviam tentado esconder. Decidi organizar 2 versões do relatório, enquanto fazia ajustes nos dados. A versão final permaneceu arquivada entre meus documentos de trabalho, enquanto uma versão preliminar ficou temporariamente disponível na pasta compartilhada. Preparei 2 versões de um relatório trimestral.
A versão correta ficou arquivada entre meus documentos pessoais. A versão preliminar continha um erro discreto, mas relevante, nos cálculos de retenção de clientes. Como já suspeitava que Sean utilizava materiais que não lhe pertenciam, deixei essa versão preliminar em uma pasta compartilhada e mantive a versão final arquivada separadamente. Não demorou muito para que algo acontecesse. 2 dias depois, Sean apresentou sua análise trimestral à equipe executiva. Ao analisar o documento apresentado, percebi diversas semelhanças com o material que eu vinha desenvolvendo. O problema era que ele continha exatamente o erro que estava na versão preliminar. A equipe executiva identificou a inconsistência e devolveu o relatório para revisão. Enquanto isso, eu já havia encaminhado a análise correta para Jane Verlaine com uma observação discreta. Notei algumas inconsistências na versão que foi apresentada. Segue a análise revisada com os dados conferidos. Jane comparou os 2 documentos. As datas eram diferentes, os registros de autoria também, mas o conteúdo era praticamente o mesmo, exceto pelo erro presente em apenas uma das versões. Interessante, respondeu ela. Muito interessante. Sean foi chamado para esclarecer a situação. Tentou justificar o problema alegando falhas de comunicação e divergências nas fontes de dados utilizadas. No entanto, o histórico dos arquivos mostrava uma sequência de eventos difícil de ignorar. A equipe de auditoria interna acrescentou o episódio à lista crescente de preocupações relacionadas aos processos do departamento. Pouco tempo depois, o RH iniciou uma investigação formal, não apenas sobre minha mudança de função, mas também sobre práticas mais amplas de gestão que vinham sendo questionadas. Os relatos reunidos apontavam problemas como avaliações de desempenho inconsistentes, distribuição inadequada de clientes, reconhecimento incorreto de contribuições profissionais e possíveis situações de retaliação contra funcionários que contestavam determinadas decisões. Era exatamente o tipo de situação que eu vinha documentando havia semanas. Rebecca me chamou para uma entrevista relacionada à investigação. Estamos analisando algumas preocupações sobre as práticas de gestão do departamento, disse ela com cautela. Ficarei feliz em colaborar, respondi. Apresentei toda a documentação que havia organizado ao longo do tempo. Registros de datas, cronogramas, mensagens corporativas, e-mails, documentos internos e relatos de funcionários. Tudo catalogado e acompanhado do contexto necessário. Rapidamente ficou claro para os investigadores que aquilo não se tratava apenas de uma insatisfação individual. Havia indícios de problemas mais amplos na condução do departamento. A partir daquele momento, Sean e David praticamente deixaram de falar comigo. Passaram a se reunir em conversas reservadas, provavelmente tentando alinhar versões e compreender o tamanho da situação que enfrentavam. Mas a essa altura, os fatos já começavam a falar por si. A empresa ampliou as entrevistas para outros funcionários. Aos poucos surgiram relatos de favorecimentos, retaliações e decisões questionáveis. A auditoria acabou se estendendo para além da nossa área. O clima dentro do escritório mudou completamente. Conversas diminuíam quando Sean ou David se aproximavam. Muitas pessoas evitavam cruzar com eles nos corredores. Curiosamente, voltei a ser excluída de algumas reuniões, mas desta vez, a sensação era diferente. Não parecia punição, parecia preocupação. Restrições orçamentárias, explicou David em uma ocasião, sem demonstrar muita convicção. Mas eu sabia que aquele não era o verdadeiro motivo. Os rumores circulavam por toda a parte. Comentava-se que David havia sido chamado para reuniões com a alta gestão. Sean passou mais tempo do que o normal conversando com o RH. Rebecca parecia cada vez mais cansada. Certo dia, o diretor regional apareceu na minha sala operacional isolada. Como você está, Sarah? Bem, respondi. Tenho me concentrado em fazer um bom trabalho. Ele sorriu. É exatamente isso que gosto de ouvir. Algumas mudanças estão a caminho. E acredito que serão mudanças positivas. Depois que ele saiu, recebi uma mensagem de Jake. Ouvi dizer que existe uma situação complicada acontecendo no seu escritório. Está tudo bem? Respondi. Está prestes a ficar. Pelos movimentos que eu observava dentro da empresa,
Parecia que a investigação avançava para etapas importantes, e eu sentia que a situação começava a mudar a meu favor. Todo aquele trabalho de organização, documentação e paciência estava começando a produzir resultados. David não apareceu para trabalhar na segunda-feira, nem na terça. Na manhã de quarta-feira, um comunicado interno informou que David Chen havia iniciado uma licença pessoal para tratar de assuntos familiares. Ninguém comentou oficialmente, mas todos entenderam a mensagem. Sean permaneceu no meu antigo escritório, olhando para a tela do computador durante boa parte do dia. Não parecia concentrado no trabalho. Parecia preocupado. Encontrei-o perto da máquina de café. Soube do David, comentei de forma casual. Espero que esteja tudo bem com a família dele. Sean me lançou um olhar duro. Sim, assuntos familiares. Assenti. Tenho certeza de que o departamento vai continuar funcionando. A equipe é forte. Ele pegou seu café e saiu sem responder, mas percebi que suas mãos tremiam. Os resultados da auditoria ainda não haviam sido divulgados, porém algumas conclusões já pareciam inevitáveis. David estava afastado. Sean parecia cada vez mais pressionado pela situação. E eu continuava ali, trabalhando na área administrativa secundária, desenvolvendo projetos e reconstruindo minha reputação. Rebecca evitava meu olhar sempre que nos cruzávamos. Era como se todo o prédio estivesse aguardando algo. Na sexta-feira à tarde, fui chamada para uma reunião com a diretoria. Jan Verlaine estava presente, acompanhada pelo diretor regional, representantes do departamento jurídico e outros executivos da empresa. Sarah, começou Jane, gostaríamos de pedir desculpas. Em seguida, apresentaram uma proposta formal. Um novo cargo de estrategista sênior de dados, com reporte direto à liderança regional, responsabilidades ampliadas e remuneração superior à que eu possuía anteriormente. Também informaram que meu histórico funcional seria atualizado para refletir corretamente minha trajetória profissional. Ouvi tudo com atenção. A proposta era justa. Generosa, inclusive. Era exatamente o tipo de reconhecimento que eu esperava quando aceitei participar do programa em Singapura. Ainda assim, permaneci em silêncio por alguns segundos. Tenho uma condição, respondi. Retirei um envelope da pasta e o coloquei sobre a mesa. Agradeço sinceramente a oferta, mas aceitei uma proposta da Meridian Solutions. A expressão de Jane mudou imediatamente. Sarah, esperamos muito que possamos encontrar uma solução. Talvez possam, respondi com tranquilidade, mas acredito que minha decisão já está tomada. Minha carta incluía o aviso prévio e um registro cronológico dos fatos que eu havia acompanhado ao longo daquele período. A conversa continuou por bastante tempo. Tentaram me convencer a permanecer, mas algumas relações, depois de determinadas experiências, simplesmente não voltam a ser como antes. Na semana seguinte, a empresa publicou um comunicado interno sobre os resultados da investigação. O boletim informava que a auditoria identificou falhas graves de gestão e violações das políticas internas da empresa. Medidas disciplinares apropriadas haviam sido adotadas. Também registrava que a análise dos fatos não encontrou qualquer fundamento para os questionamentos feitos anteriormente sobre meu desempenho profissional. Além disso, destacava minhas contribuições para a identificação de problemas nos processos internos e para a melhoria dos controles da organização. O diretor regional fez questão de registrar publicamente seu reconhecimento pelo profissionalismo que mantive durante todo o período. Imprimi uma cópia daquele comunicado. Ver a verdade aparecer foi mais satisfatório do que eu imaginava. Poucos dias depois, recebi uma mensagem de Xian pelo LinkedIn. Oi, Sarah. Sei que muita coisa aconteceu. Espero que não existam ressentimentos. Você poderia me fornecer uma recomendação profissional? Isso me ajudaria bastante. Fiquei observando a tela por alguns instantes. Era difícil não lembrar de tudo o que havia acontecido. Respirei fundo e respondi. Acredito que existam outras pessoas que conhecem melhor seu trabalho e poderão ajudá-lo nessa solicitação. Enviei a mensagem e encerrei o assunto. Algumas pessoas nunca deixam de surpreender. 2 semanas depois, esvaziei pela última vez minha sala operacional isolada.
Mas eu não estava saindo sozinha. 3 dos profissionais mais respeitados da empresa, Jenny do marketing, Tom da contabilidade e Sam da TI, também haviam aceitado oportunidades na Meridian Solutions. Tem certeza de que está fazendo a escolha certa? Perguntou Jenny enquanto organizávamos os últimos materiais. Sorri. Tenho absoluta certeza. Eles não estavam indo apenas por causa de uma oportunidade profissional. Estavam indo porque acreditavam em um ambiente mais justo e transparente. Enquanto atravessávamos juntos o saguão, vi Rebecca observando do mezanino. Ela acenou de maneira tímida. Limitei-me a seguir caminhando. David já não fazia parte da rotina da empresa. Sean permanecia em uma função muito diferente daquela que imaginava ocupar quando tudo começou. E eu deixava o prédio pela porta principal com a cabeça erguida, carregando não apenas o reconhecimento do meu trabalho, mas também a confiança de pessoas que respeitavam meus valores. A empresa que tentou destruir minha carreira acabou enfrentando as consequências dos próprios atos. 6 meses depois, a Meridian Solutions conquistou alguns contratos importantes em mercados onde a VR Lane Tech tradicionalmente atuava. Muitos daqueles clientes escolheram continuar trabalhando comigo. E pela primeira vez em muito tempo, isso aconteceu porque tiveram a oportunidade de decidir por conta própria. Uma carreira sólida pode levar anos para ser construída e apenas alguns dias para ser colocada em risco por interesses pessoais, jogos políticos e líderes inseguros. A história de Sarah mostra que competência nem sempre é suficiente para garantir reconhecimento. Muitas vezes, profissionais talentosos se tornam ameaças para gestores que enxergam mérito como concorrência. O aspecto mais interessante não foi a queda dela, mas a forma como reagiu. Em vez de agir por impulso, escolheu observar, documentar e compreender o cenário antes de tomar qualquer decisão. Isso demonstra que inteligência emocional não significa aceitar injustiças, mas saber o momento certo de agir. Também fica evidente que organizações que valorizam conveniência acima da competência acabam criando problemas muito maiores no futuro. A verdade pode demorar para aparecer, mas quando fatos, registros e resultados falam por si, torna-se difícil sustentar narrativas construídas sobre interesses pessoais. No fim, a reputação verdadeira não depende do cargo que ocupamos, mas da consistência das nossas atitudes quando somos colocados à prova. A principal lição desta história é que o valor de uma pessoa não pode ser definido pela posição que ela ocupa em determinado momento. Sarah perdeu o cargo, o escritório e parte do reconhecimento que havia conquistado, mas nunca perdeu sua competência. Muitas pessoas, diante de uma situação semelhante, teriam reagido com raiva, desistido ou tomado decisões precipitadas. Ela fez o contrário. Transformou a adversidade em informação, reuniu evidências, fortaleceu suas habilidades e permitiu que os próprios fatos revelassem a realidade. Outra lição importante é que ambientes baseados em favoritismo e medo podem funcionar por algum tempo, mas dificilmente sobrevivem quando confrontados com transparência. A história também mostra que liderança verdadeira não é ocupar uma cadeira de poder, mas inspirar confiança, respeito e credibilidade. No final, Sarah não venceu porque destruiu seus adversários. Ela venceu porque continuou produzindo valor mesmo quando tentaram escondê-la. E justamente por isso, quando chegou a hora da escolha, teve liberdade para decidir seu próprio futuro. Agora me diz, em qual momento da história você percebeu que Sarah já tinha virado o jogo sem que Sean e David percebessem? E você acredita que Sean teria chegado tão longe sem o apoio e a proteção de David dentro da empresa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou desta história e quer acompanhar mais relatos de superação, estratégia, justiça e reviravoltas surpreendentes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde as próximas histórias que mostram como inteligência, perseverança e coragem podem mudar completamente o rumo de uma vida.